Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e eu quero agradecer você por estar aí para que, a partir deste momento, possamos dedicar os nossos minutos que se seguem ao estudo da Palavra de Deus. Este canal tem este propósito, temos explicado, reforçado isso em todos os encontros, estudamos profecias para deixar os nossos ouvintes esclarecidos com respeito aos acontecimentos finais. Então são mensagens exclusivas, especialmente até do Apocalipse, né? Mas exclusiva para o tempo do fim. Já estudamos profecias de Daniel, temos analisado alguns outros pontos da Bíblia, estamos estudando as profecias do Apocalipse e esse é o encontro de número 50. Portanto, já temos falado muito a respeito das profecias e tudo que nós estamos a falar está embasado em uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E aproveito então para te pedir que, caso você ainda não assistiu os outros vídeos, as outras gravações que já fizemos aí dentro desta série, a minha recomendação é que você assista, porque cada um dos nossos encontros estão se desenvolvendo, estão se ligando em complementar aquilo que foi falado no encontro anterior. Então, eles se interligam, se completam, se desenvolvem, e eu gostaria muito que você conhecesse a mensagem no seu todo, conforme nós estamos considerando neste canal. Também gostaria de pedir, se você puder ter uma Bíblia em mãos, para acompanhar os textos que nós vamos trazer aqui em consideração. Eu sei que isso será muito proveitoso para este momento de estudo que estamos começando agora. Você folheando a Bíblia, acompanhando o que nós vamos considerar da palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai se identificar com a palavra de Deus, vai se identificar mais ainda, você vai comprovar aquilo que estamos a trazer e com certeza será uma bênção este encontro a partir de agora. Sendo que nós, conforme eu disse, damos sequência a tudo que já temos falado nos encontros anteriores, principalmente no último encontro, o fato é que nós temos mostrado em vários dos nossos estudos, das gravações que já fizemos, temos falado a respeito da importância da lei de Deus, como sendo ele um soberano, um rei, como qualquer rei que possui uma constituição que os seus súditos devem se submeter. Então, sendo ele o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Altíssimo, o nosso soberano, então nós temos que considerar que ele também tem uma constituição para nós, uma carta magna que espera que venhamos obedecer para que possamos fazer parte do seu reino. E temos falado a respeito dos 10 mandamentos, como sendo esta carta magna, esta constituição do nosso Deus. Temos provado, então, isso não usando apenas o Velho Testamento, também usando o Novo Testamento. Então, eu repito em pedir a você, caso você ainda não viu os vídeos, principalmente que tem falado sobre isso, são muitos vídeos que já tratamos a respeito. Eu recomendo que assista para deixar claro de uma vez por todas a importância de se guardar a lei de Deus. E por que 10? Porque 10 mandamentos Deus teria para o homem. 10 mandamentos, na verdade, o número 10 da palavra de Deus, da sua lei, na verdade é um resumo de toda a sua vontade. E conforme já temos explicado de outras maneiras também, nós falamos que Adão, por exemplo, quando ele desobedeceu a Deus, Adão e Eva, ao terem desobedecido a Deus lá no Jardim do Éden, antes da entrada do pecado, portanto, eles quebraram os 10 mandamentos. E você pode ficar perplexo agora aí com essa declaração que eu estou a fazer. Mas isso já foi provado de formas múltiplas aí no passado, como que qualquer coisa que você fere da vontade de Deus, você atinge os 10 mandamentos. E é por isso, é para resumir o fato de toda a sua vontade que Deus colocou em número de 10. Porque o 10 significa resumo, é uma síntese de um total. Então, eu vou explicar como que Adão e Eva, muito antes de Moisés, muito antes de ter Deus lá no Êxodo dado as tábuas da lei, então, lá no Jardim do Éden,
como que Adão e Eva quebraram este decálogo. Veja, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles quebraram o primeiro mandamento. Então, não terás outros deuses de mim, significa que ao desobedecerem, eles tiveram uma outra prioridade. A prioridade foi eles mesmos acima de Deus. Então, esta prática de idolatria, reconhecendo mais eles do que Deus, é a quebra do primeiro mandamento. É por isso que atingiu esse primeiro mandamento. Também, nessa desobediência, eles quebraram o quinto mandamento. Ali diz, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Todos nós, neste mundo de pecado, nascemos por intermédio de um pai e de uma mãe. Mas o primeiro casal foi diferente. Eles nasceram somente por parte do pai, somente por parte do Criador, o Deus Pai. E de maneira que quando eles desobedeceram a este pai, desobedeceram ao Criador, eles quebraram então o quinto mandamento. Desonraram o seu pai e atingiram então esta parte do decálogo. E quando desobedeceram comendo o fruto, eles também quebraram o 10º mandamento, que diz para não cobiçarmos. De alguma forma, nesta quebra do mandamento lá do casal, eles cobiçaram alguma coisa alheia. Eles cobiçaram e é por isso que eles praticaram a cobiça. Nesse sentido, eles quebraram todos os mandamentos, todos os 10 mandamentos, lá no Jardim do Éden. E é por isso que Tiago, capítulo 2, verso 10, verso 11, até o verso 12, ele deixa bem claro que aquele que disse não matarás, ele também disse não adulterarás. E ali ele explica, ora, se você não mata, porém adultera, você se torna culpado de toda a lei. E ali ele diz que nós seremos julgados com base nesta lei. Ele fez menção clara aos 10 mandamentos. Tiago ali. Então, em outras palavras, ele está dizendo que se você quebrou um, você quebrou todos os mandamentos. Se você violou qualquer vontade de Deus, de uma forma direta ou de forma indireta, você está violando todos os 10 mandamentos. E nós, então, temos explicado como que Deus espera que os seus filhos entendam da sua constituição, que é para o seu bem, é para desenvolver uma relação de comunhão íntima da criatura, do homem, para com ele, o Criador, e da criatura para com os seus semelhantes. Uma relação vertical de harmonia e também uma relação horizontal de harmonia entre uns e os outros. Então, os 10 mandamentos nos levam a esse estado de perfeição, ligando todos nós, Criador com a criatura, e é por isso que Deus espera que venhamos a entender sobre a sua lei, venhamos a valorizar e venhamos a viver conforme ele determinou na sua palavra. Toda a Bíblia, de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, evidencia este fato. E nós temos tratado, então, isso em encontros anteriores. Por exemplo, se você observar detidamente, com calma, com meditação, analisando versículo por versículo, o capítulo mais extenso da Bíblia, que é o capítulo 119 de Salmos, ali possui 176 versículos. Então, se você analisar todos esses versículos do Salmo 119, você há de verificar que cada um deles enaltece, enobrece, honra e engrandece a lei de Deus. A lei de Deus, em cada um deles, é colocada de forma direta ou indireta, falando de forma direta ou fazendo trocadilhos. Ao invés de falar lei, fala da justiça, fala dos caminhos de Deus, fala da vontade de Deus, mas você vai verificar que sempre há um elogio em cada um desses versos sobre os caminhos de Deus, que na verdade são representados pela lei de Deus. E se você notar também, todo o elogio que o salmista ali faz, assim como está em toda a Bíblia, em todos os outros textos, capítulos da Bíblia, você vai verificar que cada um desses versos fala coisas que você atribui ao próprio Cristo. Então, os mesmos atributos de elogio, de reconhecimento que se confere à lei de Deus, é o que você também confere a Cristo Jesus. Então,
Por que acontece isso na palavra de Deus? Porque Jesus, neste mundo, foi a própria personificação da lei de Deus. Ao andar entre os homens, ele vivia a lei à altura das exigências de Deus. Porque, na verdade, o próprio Cristo, sendo ele Deus, conforme a princípio provamos aqui de forma clara que Jesus é o próprio Deus, mas como sendo o enviado do Pai na missão de salvação do universo, de resgatar a harmonia em todo o universo. Então, na sua missão como filho, ele veio a este mundo e viveu à altura das exigências da vontade do Pai e das exigências da lei no seu todo. Então, ele é a própria personificação da lei de Deus. É por isso que todos os atributos que você encontra no Salmo 119, a lei de Deus é o que são conferidos a Cristo Jesus. Todos os elogios que são colocados para a lei também cabe de forma perfeita para Jesus, porque ele é a personificação exata da lei de Deus. E é por isso que ele pediu para seguirmos o seu exemplo. Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, porque ele e a lei andam de mãos dadas. É a própria vontade de Deus sendo expressa através do viver de Cristo Jesus. Mas, na verdade, Cristo Jesus, aqui na terra, sendo ele Deus, nos diz algo além daquilo que nós devemos fazer como cristãos. Nos traz uma mensagem, nos traz uma orientação além da ideia de que devemos guardar a lei de Deus. E a orientação que Jesus, aqui neste mundo, trouxe quando viveu aqui entre nós, é a orientação de que, além de devermos guardar a lei de Deus, devemos entender que ele, sendo Deus, vivendo entre nós, a mensagem da graça está embutida com a mensagem da obediência. Então, Cristo é a própria graça, é o próprio Deus interagindo entre os homens, tendo se aproximado dos homens e sendo favorável para todos os homens. Então, a pessoa de Cristo, que é Deus entre nós, Emanuel, que significa Deus conosco, significa que é Deus dando a sua graça a todos os homens, a despeito de dar a orientação de como devemos ser obedientes. Então, a paz e a justiça, de acordo com a Bíblia, se beijaram. A paz e a justiça se encontraram. E em Cristo Jesus, nós vemos esta realidade. Então, hoje, o assunto especial, sendo que já temos falado muito sobre a importância de guardar a lei de Deus, vamos esclarecer como que o assunto da graça e a lei se combinam. Como que Deus espera que consideremos a sua graça para que realmente possamos estar de acordo com o coração de nosso Pai Celestial. Então, eu estou com a Bíblia aqui em mãos, conforme eu já disse, e eu peço a você que abra a tua Bíblia aí. Se você tiver uma, que você agora abra a tua Bíblia. Vamos começar o assunto de hoje lendo o que está lá em Romanos capítulo 5, o versículo 12. O apóstolo Paulo foi muito usado por Deus para falar sobre a graça de Deus sobre cada ser humano. Então vamos começar com esse texto de Romanos 5, verso 12. Nós lemos assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, aqui esse verso está nos mostrando como que o pecado adentrou no mundo. E ele fez uma reportagem a Adão aqui, porque naquela visão antiga, naqueles tempos remotos, do tempo bíblico, até desde do início da Bíblia até o tempo de Cristo aqui, a visão era uma visão patriarcal, ou seja, de que o pai da família era o representante de toda a família, então era ele, como homem, que era considerado na palavra de Deus. Mas vem embutido aí com a ideia do pai, também toda a família. E quando a Paulo falou aqui, por causa de um só homem entrou o pecado no mundo, ele está, evidentemente, usando dessa linguagem patriarcal, mas fazendo uma referência conforme você, conforme eu e todos sabemos. A referência ali também se reporta à sua esposa, a Eva. Então, por causa do primeiro casal, todos os homens pecaram e passaram a penalidade de condenação. Se tornaram passivos à condenação eterna.
É como diz lá em Romanos, capítulo 6, vamos ver, Romanos 6, verso 23, nós lemos assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui está a mensagem que Paulo está levando para as pessoas ao seu tempo, né? E serve para nós, para todas as pessoas, a respeito da origem do pecado neste mundo. O pecado passou para todos os homens, dado ao que Adão e Eva praticaram em desobediência à lei de Deus. Porque pecado, de acordo com 1 João 3, verso 4, pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, eles cometeram pecado. Em outras palavras, conforme eu disse aqui, eles quebraram os 10 mandamentos de Deus. Eles transgrediram a lei de Deus. E a tragédia dessa transgressão, desta falta, desta queda do primeiro casal, é que todos os homens passaram a pecar. Mas eu gostaria de esclarecer um fato aqui a respeito desta verdade. A Igreja Católica ministra para os seus fiéis a ideia do pecado original. O que é o pecado original? É o pecado, de acordo com eles, que nós herdamos de Adão. Ou seja, herdamos de Adão e Eva. Então eles ensinam dos seus púlpitos aos seus membros que nós pecamos, somos pecadores, na verdade, pela culpa de Adão. Então, por mais que pareça que as coisas são assim, a Bíblia, na verdade, não ensina desse jeito. E nós temos que ter consciência da importância de se compreender de forma correta, como a Bíblia diz. Então, vamos ver o que realmente a Bíblia ensina. Quando Paulo disse aqui, por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e por extensão todos pecaram, Paulo, na verdade, não está dizendo que nós se tornamos pecadores, ou somos pecadores por causa do pecado de Adão e Eva. Ele está dizendo aqui, inspirado por Deus, Paulo está dizendo que nós nos tornamos pecadores no sentido da natureza pecaminosa que nós assumimos depois da queda do primeiro casal. Então, eu vou explicar para você qual que é a diferença de uma coisa para outra. Quando a Igreja Católica diz que nós herdamos o pecado de Adão, e eles intitulam isso de o pecado original, somos pecadores dado ao pecado original, que é o pecado de Adão. Quando eles estão dizendo isso, na verdade, eles estão dizendo que a culpa não é nossa. Se nós pecamos, se nós erramos, isso é indiferente. O nosso problema não é necessariamente o nosso pecado de hoje. O nosso problema é o pecado de Adão. Ele é culpado, em outras palavras. Adão e Eva, o casal, é que é culpado da nossa tragédia. Então, na verdade, de forma até oculta, esta doutrina do pecado original, ensinado pela Igreja Católica, é colocar a nossa culpa dos nossos erros, dos nossos deslizes, nas costas de Adão e Eva. Mas, quando se entende o que a Bíblia está a dizer, na verdade, então nós entendemos e nós vamos compreender de forma diferente. Porque a Bíblia está dizendo que nós não herdamos o pecado de Adão. Nós herdamos apenas a natureza caída, a natureza corrupta de Adão. A inclinação para o pecado é o que herdamos do casal após eles terem pecado. Então, com essa nova ideia, que é a ideia bíblica, isso, na verdade, já nos responsabiliza dos nossos próprios atos. Nós, assim, entendemos que nós não devemos colocar a culpa nas costas de Adão. Devemos colocar a culpa nos nossos próprios pecados. É claro que a ideia aqui é que nós já temos uma natureza fragilizada depois do pecado. Nós já nascemos voltados para o pecado. E isso, na verdade, acontece. Mas justificar que o nosso pecado, na verdade, é um pecado que merece perdão porque a culpa não é nossa, a culpa é do primeiro casal, isso não é bíblico. Cada um deve arcar pelos seus próprios pecados. Isso sim é bíblico. Veja, logo quando o casal caiu em pecado, Deus já nos passou esta mensagem. Deus foi até Adão e cobrou de Adão sobre a sua queda. Adão, diz a Bíblia, ele quis se justificar. E quando Deus foi até Eva, Deus cobrou de Eva sobre a sua queda. Eva também quis se justificar.
E assim somos todos nós, né? Quando nós erramos, nós sempre queremos tirar a culpa dos nossos ombros. A culpa não foi minha. Então, é essa a tragédia do pecado. É fazer com que o que cometeu o delito não reconheça o seu delito, queira colocar a sua culpa nas costas de outro. Lá no Jardim do Éden, se Deus fosse cobrar da serpente, então a serpente ia colocar a culpa na árvore e assim por diante. Um ia colocar a culpa no outro e assim funciona quando o homem não quer reconhecer a sua culpa. O fato é que por mais que Adão e Eva tentaram se justificar, Deus não inocentou nenhum e nem outro. Deus considerou a culpa de cada um deles. Então, isso está lá em Gênesis. Deus, desde o princípio, está com isso nos dizendo: ninguém deve achar que é inocente diante da própria culpa. Lá em Gênesis capítulo 4, Satanás, trabalhando no coração de Caim, mexendo na sua mente, estava tentando Caim para que Caim matasse o seu próprio irmão, Abel. E Deus se aproximou de Caim e disse: o pecado jaz às portas, sobre ele dominarás. Então Deus já estava dizendo: olha, por mais que o homem caiu em pecado, agora com a natureza corrompida, voltada para o pecado, Deus está dizendo que o homem pode vencer o pecado. Porque Deus deixou bem claro: o pecado jaz às portas, sobre ele dominarás. E ao ler a Bíblia, nós vemos que isso não é de nós, é pelo poder de Deus. Em Filipenses, o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E do jeito que Jesus deixou claro para os discípulos e para todos os homens: eu não vos deixarei órfão, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, significa que ele sempre agiu assim. Ele nunca deixou o homem sozinho para vencer os dardos inflamados, os ataques de Satanás, para fazer com que o homem peque contra Deus e seja derrotado. Deus nunca deixou o homem a lutar com o adversário que foi expulso do céu, nunca deixou o homem sozinho nessa tarefa. Ele sempre acompanhou o homem e prometeu dar forças para que o homem vencesse. E assim é o histórico da relação entre Deus e o homem, desde o princípio. Então, se o homem cai, é porque ele faz uma escolha voluntária para cair. Embora ele tenha mais fraqueza, principalmente nesses últimos dias da história desse mundo, o homem está mais mergulhado no pecado, está mais distante de Deus, então está mais fraco em questão de caráter, em questão de personalidade. Embora isso seja uma realidade, mas mesmo assim, Deus não inocenta o pecador. Cada um deve arcar com seus próprios pecados. E essa ideia de colocar a culpa no pecado de outro é para querer nos isentar das nossas falhas, nos isentar dos nossos tropeços e nos inocentar de tudo aquilo que cometemos de errado, dizendo que a culpa não é nossa. Então existe esta malícia por detrás dessa doutrina do pecado original, e Deus não quer que pensemos assim. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 13, se não me falha a memória, ali diz: tanto o querer como o efetuar, isso não é de nós, mas é de Deus. Então é Deus que nos ajuda, é Deus que procura nos colocar diante de Deus, em pé diante de Deus, para que possamos realmente permanecer vivos, para que possamos permanecer seguros nos caminhos de Deus. Então Deus, ele toma todas as providências para que nós não venhamos a cair. Também o outro texto do apóstolo Paulo, ele disse lá nas suas epístolas que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Enfim, não há desculpa alguma para que nós venhamos cair em pecado e dizer que a culpa não é nossa. Então, hoje, Satanás ele tem criado de forma sutil mensagens para colocar panos quentes em cima das nossas faltas, em cima dos nossos deslizes, e assim nós ficamos tranquilo, né? Sem se preocupar com as nossas culpas, e achamos que Deus está feliz com as nossas condutas diárias, vivendo em pecado, e como se para Deus isso não se importasse. Mas eu gostaria que você acompanhasse também. Veja o que está lá em Ezequiel, capítulo 18.
Ezequiel capítulo 18, é mais um texto que reforça sobre essa ideia que vem da Igreja Católica e muitas igrejas até endossam a doutrina do pecado original, dizendo que a culpa é de Adão, e é por isso que muitos não se importam com a conduta neste mundo, né? Uma conduta cristã, que deve ser uma conduta impecável, de acordo com o que Deus requer de nós na Bíblia. Então, veja, muitos estão errando justamente por pensar errado. Mas veja, Ezequiel 18, verso 20, reforça o que estamos a dizer. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Só esse versículo aqui já desmantela a argumentação aí do pecado original. Porque ninguém vai arcar a culpa do outro. O filho não vai arcar o pecado do pai, como nós não arcamos o pecado dos nossos primeiros pais, que são Adão e Eva. Então aqui já explica esse fato. E nem o pai vai arcar o pecado do filho. Deus está querendo deixar claro que ninguém vai levar a culpa do outro. E aqui prossegue a partir do verso 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então, Deus está deixando bem claro, né, que se a pessoa viveu uma vida impecável, se a pessoa viveu uma vida piedosa, foi um crente fiel a vida toda, mas no último dia da sua vida, ou no último momento da sua vida, essa pessoa se voltou contra Deus, se perverteu, se corrompeu. Então, essa pessoa, ao morrer numa situação como essa, ela morre perdida. De tudo que tiver feito no seu passado, não se fará memória, não será considerado. É isso que diz aqui. Mas continua. Veja como o verso 23 fala sobre o amor de Deus. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Não, desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, este verso aqui é um verso que apresenta o amor de Deus incondicional para todos os seres humanos. Porque pessoas perversas não faz uma reportagem apenas a uma classe de pessoas. Não só a um grupo específico de pessoas num ponto exclusivo da Terra. Mas pessoas perversas está em todas as partes do mundo, nos 4 cantos da Terra. E aqui, então, a mensagem é abrangente. Ele está dizendo que ele não tem prazer na morte do perverso. E é por isso que ele dá a chance, ele dá a oportunidade para todos. E ele chama a todos para que se arrependam, para que, através do arrependimento, possa viver. É a mesma coisa que você encontra lá no verso áureo da Bíblia, lá em São João capítulo 3, verso 16. Eu digo que é o verso áureo porque é o texto que possivelmente é o mais conhecido e é o mais citado pelos cristãos. E ali diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba a abrangência global, o alcance desse verso para todos os homens. Todo aquele que nele crê, essa pessoa estará debaixo da graça, ela não vai perecer. E aqui nós temos, tanto lá nesse verso áureo, em São João 3,16, como aqui em Ezequiel 18, verso 23, nós vemos a abrangência de salvação para todos os homens. E há a condição. Lá no verso áureo, em São João 3, verso 16, diz: todo aquele que nele crê. Então, esta é a condição para que a pessoa receba a vida eterna. É de graça. Basta apenas crer. Basta apenas aceitar a graça de Deus. Mas aqui também, o verso 23, falando da mesma mensagem, o final do verso 23 diz: para que se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, esta crença
diz respeito à conversão. E conversão significa uma mudança de vida, significa um passo depois do arrependimento. Na verdade, a pessoa em estado de condenação, em primeiro lugar, ela deve reconhecer o seu estado deplorável, o seu estado terrível que é a condenação para a morte eterna. Ela deve reconhecer essa situação terrível. Mas depois que reconhece que Deus oferece salvação para ela gratuitamente, então, debaixo desse reconhecimento, ela deve se arrepender e deve se converter. Então, o assunto da graça lá no Evangelho de São João 3,16, explicado aqui em Ezequiel 18, verso 23, diz respeito à aceitação dessa condição que Deus impõe para todos os seres humanos. É reconhecer, se arrepender e se converter. Não é apenas reconhecer e entender e tudo bem, um ponto final, estou feliz por isso, glória a Deus e aleluia. Mas existe estas condições e nós vamos analisar aqui mais e mais conforme estamos considerando os nossos textos. Veja ainda o capítulo 18, verso 24, na sequência, Deus diz assim: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverás? Viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então, tanto aqui no verso 21 como no verso 24, verso 21, 22 e 24 de Ezequiel 18, nós temos a mensagem. A mensagem, na verdade, aqui, que embora seja aqui no Velho Testamento, é uma mensagem de graça. E eu explico. Deus está dizendo aqui, não é porque você viveu a vida toda uma vida piedosa, uma vida santa, que ao morrer, tendo virado as costas a mim, não é porque você viveu piedosamente mais tempo e menos tempo de forma errada que eu vou considerar o lado piedoso para te inocentar no final da história. Eu vou te condenar porque no último momento você virou as costas a mim. Então, tudo aquilo que você tiver feito no passado, isso não se fará memória. Por outro lado, se você viveu uma vida perversa, uma vida errante, uma vida de pecado, mas de repente no último momento da sua vida, ao selar a sua relação de vida com Deus, você o fez de forma arrependida, de forma convertida, você se voltou para Deus no momento decisivo da sua vida, então, nesta morte você herdará a vida eterna. E por que Deus colocou as coisas assim aqui no Velho Testamento, através do profeta Ezequiel? É porque o povo de Israel, eles tinham uma visão muito voltada para a salvação pelas obras. Eles tinham aquela visão farisaica de que o homem ele deve receber pelos seus próprios méritos. E é justamente esse tipo de problema que Jesus enfrentou com os líderes de Israel quando esteve aqui neste mundo. E aqui Jeremias está lidando com esse povo. Mas é uma tendência de todos nós, seres humanos, buscar méritos, buscar reconhecimento pelas nossas próprias obras. Então a visão, a maneira de enxergar deles, e da maioria de todos nós somos assim, né? É o seguinte: se eu passei a vida toda em harmonia com o coração de Deus, e no último momento eu cometi os deslizes, eu me afastei de Deus e me tornei uma pessoa rebelde, eu sei que lá no final, no juízo final, Deus há de considerar mais os meus atos bons, porque Ele há de colocar na balança os atos bons e os atos maus. E sendo que eu pratiquei mais atos bons, eles pesarão mais do que os meus atos maus. Então Deus, na sua justiça, há de me dar reconhecimento porque eu mereço. Então, a visão, que na verdade não era só do povo de Israel daquele tempo, e não é só do povo de Israel em tempo algum, mas é da natureza humana receber aplausos, reconhecimento. Jesus estava contendendo, através do profeta aqui Ezequiel, com este tipo de ideia. Inclusive, se você seguir aqui a sequência do texto, da leitura, você vai perceber que Deus chega a questionar a posição deles. Aqui na sequência, Deus diz: por acaso vocês acham que meus caminhos
são caminhos tortuosos, são caminhos injustos? Eu que digo que o caminho de vocês são tortuosos. Vocês sim possuem caminhos injustos. Em outras palavras, Deus estava conflitando com aquela mentalidade arcaica, farisaica, legalista do povo de Israel daqueles dias, em dizer que a salvação não é pelas obras, mas é pela graça de Deus. E se a pessoa aceitou a Deus, findando a sua existência neste mundo, nessa aceitação, é isso que Deus quer. É o final da história do homem, é o que mais conta, é o que mais Deus vai considerar para dar a sentença final. É por isso que lá em Hebreus capítulo 3, Deus diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, né? A sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3. Então, por quê? Porque nós não sabemos o último suspiro que vamos dar neste mundo, o último momento de vida, nós precisamos estar preparados, porque ali é que vai selar o nosso destino. E nós precisamos estar preparados a todo momento. Enfim, nós temos visto aqui então esta mensagem da graça que Deus está a nos apresentar mesmo no Velho Testamento. Mas voltando ali em Romanos, vamos ver ainda no capítulo 5, o versículo 18, dando sequência, porque Paulo ali no capítulo 5, verso 12, ele falou que por um homem entrou o pecado no mundo. Então todos pecaram, então todos se tornaram passivos de morte. Agora, o versículo 18 nós lemos assim, Romanos 5, 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então, ele está dizendo aqui que do jeito que Adão, representando a família, a primeira família, ele fez com que o pecado passasse a todos os homens, porque fez com que todos viessem à existência com uma natureza corrupta. Assim também, em Cristo Jesus, todos os homens podem receber justificação. Todos os homens são restaurados à vista de Deus através da justiça de Cristo Jesus. Teologicamente, nós chamamos isso de justiça imputada, ou seja, a justiça que recebemos por intermédio do que Cristo fez por nós, para pagar a nossa culpa, que é morrer em nosso lugar. O salário do pecado é a morte. É o que diz lá em Romanos 6, verso 23. Então, todos nós que pecamos, transgredimos a lei de Deus, merecemos morrer. Isso, na verdade, é uma coisa justa, é uma coisa certa. Mas aquele que não pecou, então esse não merece morrer. E esse é o caso de Jesus. Ele não pecou, não merecia morrer. Ele viveu como homem, mas não pecou. E ele não merecia morrer, portanto. No entanto, ao ter se entregado na cruz para morrer, isso ele fez para ser o nosso substituto. Ele fez em nosso lugar. Então, ele morreu sem dever e ele pagou assim a culpa do homem. E nós chamamos isso teologicamente de justiça imputada. A sua justiça ele comunicou a cada um de nós. Mas nós temos que agradecer a Deus por esta bondade que ele demonstrou por nós através de Cristo Jesus. A maior dádiva do universo. O céu deu para nós o próprio Deus, que é Cristo Jesus, para tomar o nosso lugar. Nós devemos ter um coração comovido por esse maior ato de altruísmo em todo o universo que se conhece da parte de Deus. Cristo Jesus se fazendo carne, habitando entre nós, assumindo a nossa natureza e morrendo em nosso lugar. Aí está a graça imerecida. E Deus, na verdade, ele gostaria muito que nós reconhecêssemos o que ele fez por nós. Porque ele não veio apenas pagar a culpa dos nossos pecados, dos nossos deslizes, das nossas faltas, para que pudéssemos agradecer a ele, virar as costas e continuar o nosso próprio caminho. O que ele veio, na verdade, é resgatar o nosso coração, é resgatar a nossa vida, para que possamos viver eternamente com ele, para que possamos morar eternamente com ele. E você se lembra que eu disse aqui a princípio,
Deus não aceita nada corruptível, nada manchado. Por mínimo que seja, para que possa conviver com Deus, aquilo deve ser impecável. Não deve haver nenhum tipo de nódoa, nenhum tipo de mancha de caráter ou de personalidade. Então, para que possamos viver com Deus eternamente, e o que Jesus veio fazer é nos convidar para que possamos ir a Ele e viver eternamente, restaurando Criador com a criatura como outrora o era. Então, para isso, o homem deve ter consciência de que ele deve se desvencilhar dos seus pecados, deve se afastar da sua culpa, da sua falta, não pecando mais. Lembre-se, quando Jesus se deparou com a mulher pecadora, ele disse: ninguém te condenou? Ou seja, ele providenciou um jeito para que ela fosse perdoada. E então, depois de tudo que ele fez, ele perguntou: ninguém te condenou, mulher? Tampouco eu te condeno. No entanto, vai e não peques mais. Então, o que Deus espera através de Cristo Jesus para nós é para que nós venhamos a reconhecer a bondade, o tamanho do amor demonstrado dele por nós, a ponto de nós respondermos à altura desse amor, a ponto de nós correspondermos a este amor. Ele morreu de braços abertos e ali está o convite, né? O convite para todos os seres humanos, não importa quem. Então, ele deseja nos abraçar. Os braços dele, ao ter morrido na cruz, de braços abertos, é um sinônimo de convite, um convite de amor para toda a raça humana. E ele espera que possamos atender o seu convite e querendo e desejarmos nos afastar dos pecados, porque foi justamente os nossos pecados que colocaram o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Deus Criador dos céus e da terra. Foi os nossos pecados que o colocaram ali na cruz do Calvário. Ele se entregou para poder pagar a nossa culpa. A culpa, portanto, é de cada um de nós. Então Deus espera a resposta. Não é apenas olhar para Deus, agradecer a Deus, eu reconheço, eu agradeço, muito obrigado, Senhor, agora eu vou viver a minha vida e cuida de mim. Continua a me acompanhar, que eu tenho vários projetos no mundo, eu tenho vários planos, eu quero me satisfazer, eu quero me realizar e obrigado, Senhor. E assim o ser humano tem tratado o Criador desta maneira. É um bom dia rápido, uma boa noite rápida. Então, olha como é que está aí no céu, tá tudo bem? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Tchau, vou viver a minha vida. Então, é esse trato superficial, esse trato que o ser humano dá a Deus, não é o trato de reconhecimento do que ele fez por nós. Na verdade, se trata um desprezo ao que ele fez por nós. Mas Deus espera causar um efeito, e isso acontece através das coisas que ele permite nós sofrermos neste mundo. Então, na verdade, no conflito entre o bem e o mal, neste conflito existe uma guerra que está acontecendo. Satanás, aqui neste mundo, ele está preocupado com as pessoas que querem ou têm tendência para buscarem a Deus. Porque Deus está indo a todas as pessoas tentando atrair o coração delas com cordas de amor, respeitando o livre-arbítrio delas, sem invadir a privacidade das pessoas. Deus está ansioso atrás de cada ser humano, procurando atrair cada um deles. E Satanás, sabendo disso, no conflito entre o bem e o mal, ele está criando situações para que o homem se distraia, para que o homem não dê ouvido a Deus. E o que Satanás tem feito para que isso aconteça? Através do brilho que ele causa nesse mundo, que ele provoca no mundo, as cores, as luzes, o som. Então, todo malabarismo que ele faz para atrair a atenção dos homens e tudo que ele coloca de atrativos, de entretenimento diante das vistas do homem, diante dos seus ouvidos, é para fazer com que o homem fique admirado com as coisas do mundo, se interesse com as coisas do mundo e despreze as coisas de Deus. E por outro lado, ele traz dificuldades, vários tipos de dificuldades que provocam canseira, que provocam extasio ao corpo humano. E o homem está cansado, está exausto com essa vida que, na verdade, é uma vida cansativa, é uma vida que
que acaba com a energia do homem, e o homem procura relaxar através daquilo que o mundo oferece. Então Satanás atua por um lado, cansando o homem, exaustando o homem, e atua por outro lado, oferecendo refresco, oferecendo o cinema, oferecendo diversões, games e assim por diante. Então o diabo diz: olha, deixa que eu cuido de você. Ele mesmo cria uma situação de um lado e cria atrativos de outro lado, e ele tem feito os seus esforços. Porque, na verdade, tudo que está acontecendo no mundo, praticamente em quase todas as coisas, há a digital de Satanás. Tudo praticamente está condenado. Está debaixo da condenação de Deus, porque são truques do diabo para afastar o homem, a criatura do Criador. No entanto, Deus está permitindo o homem sofrer as mazelas, porque o mundo, na verdade, o próprio diabo, é o responsável pelos desastres naturais, catástrofes em todos os lugares deste mundo, todos os anos, que ceifam milhares e milhares de vidas, catástrofe de todas as maneiras, erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis, deslizamentos de terra, enfim, acidentes de automóveis, acidentes aéreos, de navios. Então, pessoas estão sendo ceifadas aos milhões todos os anos. Satanás está por detrás de todas essas tragédias, e sem dizer da violência humana, da injustiça, da corrupção social, tudo isso cansa. Então, o próprio Satanás, querendo atrair, é ele que está destruindo, mas ele está ali preocupado em fazer com que as pessoas não olhem para Deus. E apresenta a falsidade de soluções aos ouvidos dos homens, e eles estão sendo enveredados pela artimanha, pelos truques sutis de Satanás. Ele está conduzindo os seres humanos como hipnotizados. Por que eu digo isso? Porque por mais que tudo está a acontecer, Satanás tem conseguido atrair a atenção da maioria das pessoas, principalmente nesses últimos dias, para que elas não percebam que o mundo é como se fosse um barco furado. Está fadado a afundar, está condenado. Então, embora cientistas, embora líderes políticos, pessoas que lideram as multidões estão dizendo que falta 2 minutos para a meia-noite, numa consideração do tempo do fim, conforme os cientistas colocam lá na Europa, eles colocam 2 minutos para a meia-noite para o extermínio da vida nesse mundo. Essa visão pessimista eles repassam para a humanidade, mas mesmo assim é como se a humanidade estivesse hipnotizada. E nessa situação, Satanás, engordurando a mente dessas pessoas, elas não conseguem perceber a triste tragédia em que se encontram. E é por isso que torcem para os seus times de futebol, vão atrás dos seus cantores, dos seus músicos favoritos, vão atrás de jogos, vão atrás de games, vão atrás de nudismo e de orgias, e atrás de danceterias, estão procurando se distrair ou se acalmar através de tóxicos, de droga, de bebida alcoólica, de vícios, enfim. Satanás está preocupado, procurando levar as pessoas a se afundarem neste mundo, e mesmo diante de tanta tragédia, ele já conseguiu corromper tanto a mente do homem, que o homem já não está enxergando no que vai dar o breve histórico deste mundo. Porque para terminar a história desse mundo, falta muito pouco. E os seres humanos não estão vendo o iceberg à sua frente, como na situação do Titanic. Já está quase para acontecer. Já é visível o iceberg ali na frente deste barco que chamamos de planeta Terra. No entanto, as pessoas estão em estado de festa, estão como que hipnotizadas. Então Satanás, ele está preocupado em manter as pessoas longe de Deus. E o interessante, né? Quando Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, conforme eu disse, isso significa que o homem, ele estava perfeitamente, ao sair das mãos de Deus, ele se identificava com a personalidade,
se identificava com o caráter puro de Deus, aquele caráter inocente, impecável, sem nódoa, sem mancha. Mas agora, no tempo do fim, a coisa é toda outra, é totalmente o inverso. Satanás conseguiu corromper os homens de maneira que podemos dizer que agora, infelizmente, o mundo se encontra numa posição inversa ao original. Porque os homens agora são a semelhança e a imagem de Satanás. Os homens, eu digo na sua grande maioria, no sentido generalizado, são poucos os que saem livres desta condenação, dessa situação trágica. Até o próprio Jesus, fazendo uma referência da sua vinda no tempo do fim, ele disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará ele fé na terra? Então é uma visão assim de que seria muito difícil entre toda a raça humana encontrar pessoas fiéis. Embora haverá os fiéis, mas são em número muito diminuto em relação à grande massa que estará totalmente perdida. A plena e perfeita imagem do seu Senhor, que é Satanás. Isso agora no tempo do fim. Porque agora o homem se distanciou mais de Deus. Vamos ver aqui, lá em Salmos, capítulo 51, o salmista diz assim, o versículo 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, veja, nós já nascemos com uma natureza pecaminosa, conforme eu disse aqui. Nós não herdamos o pecado de Adão, mas herdamos a tendência pecaminosa, a inclinação para o pecado. E aqui o salmista está dizendo isso. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. E ele está querendo dizer que após o óvulo da sua mãe, ele ter sido fecundado ali, isso diz respeito a todos nós, após o óvulo de nossas mães ter sido fecundado, todos nós já herdamos uma natureza voltada para o pecado, uma natureza totalmente corrupta. E assim, nós crescemos voltado para as coisas do mal. E nós somos transformados pela contemplação. E diante de tudo que Satanás tem colocado diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, aquilo que vemos e ouvimos, isso tem transformado mais e mais o nosso caráter, tem nos corrompido mais e mais, portanto, tem se tornado quase impossível, nesta última geração, o Espírito Santo alcançar pessoas para que elas saiam desta muvuca do mundo e sejam salvas por Deus. Mas, por mais que seja difícil, esse milagre ainda nos dias de hoje acontece. E como que acontece? Acontece que Deus, conforme eu disse, deixando o homem usar a sua própria razão, deixando o homem exercer o seu livre-arbítrio, tem deixado o homem perceber por si próprio o que é, na verdade, este mundo. Infelizmente, são poucos que abrem os olhos, são poucos que deixam a ficha cair e percebem o que realmente é este mundo. E o que acontece com esses poucos? Esses poucos, eles querem uma resposta para a sua insatisfação, querem uma resposta para o seu vazio existencial. E nessa busca, esses poucos, eles abrem o coração para ouvir e assim, nessa fragilidade, essas pessoas estão mais dispostas a ouvir o chamado de Deus. Deus é oportunista nesses casos. Ele aproveita essa situação natural que acontece na vida e ele consegue atrair o coração de muitas pessoas dentro desse grupo que está percebendo que este mundo não é nada. É aquilo que Salomão havia dito, inspirado por Deus. Ele disse, neste mundo tudo é vaidade, ou seja, tudo é efêmero, tudo é passageiro. Então, essas pessoas que abrem os olhos nesse sentido, o Espírito Santo tem acesso a elas. Elas se tornam mais frágeis, mais acessíveis, e são a essas que Deus consegue fisgar para chamar para o seu redil. Na verdade, o mundo está pregando que não vale a pena, né? Pessoas que alcançam o Monte Olimpo, na morada dos deuses, ou seja, aqueles que parecem que se tornam imortais em relação aos mortais, nós frágeis seres humanos, que vivemos a nossa vida aqui na Terra, mas parece que existem aqueles que galgam as alturas e atingem lá o poder máximo e se tornam
respeitados, se tornam pessoas influentes no mundo, alcança todo tipo de riqueza, os aplausos, o reconhecimento humano, alcança a fama, enfim, alcança todo o poder que o homem pode oferecer. Mas muitas dessas pessoas estão dando recado para as demais pessoas aqui da Terra. É como se elas descessem o morro que galgaram e descessem e se comunicassem com os homens dizendo, não vale a pena. Você certamente conhece tantos casos de pessoas famosas, pessoas poderosas, pessoas ricas, enfim, pessoas dessas que tiraram a própria vida, porque não aguentavam a vida que este mundo oferece. Não tem nada a oferecer este mundo. Então, essas pessoas estão dando recado. E só as pessoas que estão com a mente engordurada, estão com escama nos olhos, é que não enxergam esses fatos. E ainda estão apostando no mundo, estão se programando para o mundo, estão correndo atrás daquilo que o mundo oferece, e a maioria está aí, por mais que seja o povo da ciência, o povo que tem a mente aberta, conforme se pensa, né? Conforme se defende socialmente aí, mas na verdade, a despeito disso, é o povo que não enxerga qual é o mundo em que vive. E eles aí continuam esperando e apostando nesse mundo, esta maioria. Satanás tem esses retido nas suas malhas finas do engano, mas Deus, como num milagre, está atraindo pessoas para si. Está tirando pessoas deste mundo e está fazendo com que elas busquem a Deus. E quando elas abrem o coração para querer uma resposta mais sólida, o que acontece? O Espírito Santo se aproveita e se apresenta. A pessoa está mais susceptível, está mais vulnerável, e a voz do Espírito Santo penetra mais ao fundo no seu coração. E ela ouve o chamado de Deus. É aí que começa o processo, o processo da pessoa se encontrar com seu Criador. Deus está, a partir daí, tendo uma chance com a criatura. E Deus, então, faz de tudo para fisgar essa pessoa e atraí-lo assim. Mas, veja, uma pessoa, diante dessa situação, que realmente se volve para Deus, Deus, ao penetrar na sua vida, ao tocar no seu coração, ela começa a se interessar por Deus. Funciona mais ou menos como no caso aí dos jovens, principalmente os jovens, né? Também tem os mais adultos, mas diante das redes sociais, da internet, os jovens têm o hábito comum, na fase de namoro, de querer saber a respeito da pessoa que lhe interessa. E desde que bate os olhos em alguém e se interessa por esse alguém, então é comum os jovens, tanto o rapaz como a moça, buscarem ali, fuçar na internet, nas redes sociais, buscar saber tudo a respeito daquela pessoa que se interessa, que ela se interessa. Então, dessa mesma forma, quando Deus começa a penetrar no nosso coração, começa a alcançar o nosso íntimo, nós vamos agir desta maneira. Vamos querer saber mais sobre Deus. E, evidentemente, consequentemente, nesse desejo, nós vamos buscar conhecer o nosso Deus através da Bíblia. E a Bíblia, então, é aquilo que nós dizemos como é Deus descortinando para nós o invisível. Aquilo que outrora nós éramos por nós mesmos incapazes de visualizar, agora, ao perscrutarmos as Escrituras Sagradas, ao investigarmos a Palavra de Deus, nós vamos descobrir muito da vontade de Deus que antes para nós não era importante. Então Deus vai mostrar coisas que nós achávamos que era natural, coisas que achávamos que era inofensivo, mas Deus nos mostra como sendo ofensivo, como sendo algo nocivo para a nossa vida. Então Deus vai conversando conosco conforme vamos estudando a Bíblia. E nós vamos conhecendo valores e princípios que por nós mesmos, em uma situação diferente dessa, nós éramos incapazes de conhecer. E nós, nesse processo, vamos nos identificando mais com Deus, vamos alterando os nossos valores, vamos alterando os nossos princípios e nós vamos valorizando mais aquilo que passamos a aprender da palavra de Deus. Porque para o cristão, nessa situação, o que lhe importa mais é o que Deus diz. Porque é o Criador orientando a criatura, é o Pai Celestial orientando o Filho aqui na Terra. Então não há nada mais valoroso
que possa superar algo como isto, uma orientação como essa, vinda do próprio Pai Celestial. E a pessoa vai entendendo isso conforme vai perscrutando a Bíblia, vai examinando, vai investigando, e Deus então começa a crescer no coração. E essa identificação vai se tornando cada vez mais próxima, mais íntima, a ponto de que a pessoa que assim o faz, ela chega no ponto de amar a Jesus. Ela não quer mais retroceder, né? É como, é como no caso de Albert Einstein, certa vez ele disse assim, a mente que se abre a novos horizontes, jamais ela volta ao tamanho original. Albert Einstein disse essas palavras e nós aplicamos para essa realidade. Quando você aprende as novidades, quando você aprende diretamente de Deus, você não vai querer voltar ao tamanho original. Você vai querer prosseguir, porque são coisas de valores muito superiores aos valores da Terra. Então, por que você vai querer voltar para uma situação que você outrora, mesmo sem conhecer os valores, mesmo sem conhecer os ensinos de Deus, outrora aquilo já havia te decepcionado, já havia lhe provocado frustração. E não uma ou duas. Uma pessoa quando busca Jesus, numa situação conforme eu coloquei aqui, ela já sofreu muitas frustrações na vida. Então ela já sai madura, convicta de que esse mundo não tem nada a oferecer. Como eu disse da parte de Salomão, ela sai convicta de que tudo é vaidade, tudo é passageiro e nada do mundo tem valor de verdade. É só pessoas iludidas que ficam correndo atrás deste mundo como o jogador corre atrás de uma bola para jogar ela dentro de uma rede, né? Uma coisa inútil, na verdade. Tudo funciona debaixo dessa futilidade, as coisas aqui nesse mundo. Então, uma pessoa que começa a se deter com as coisas de Deus, ela vai perceber essa diferença infinita entre aquilo que é de Deus e aquilo que é da terra. E então, o apóstolo Paulo, ele disse assim, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino e fazia tudo que o menino faz. Mas depois que deixei de ser menino, passei a valorizar as coisas de adulto. Em outras palavras, considerando o meu tempo de infância, a brincadeira naquele tempo era diferente das brincadeiras de hoje. Então, do meu tempo de infância, o que se brincava ali? O que uma criança do meu tempo valorizava? Figurinhas, bolinha de gude, bola de futebol, peão para jogar ali com a corda, pipa para pinar. Então, eu corri atrás dessas coisas que, na verdade, são coisas banais. Coisas que, na verdade, não têm nenhum tipo de valor para uma vida feliz. É só diversões, é só passatempo e é coisa que atrai uma criança. E quando Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, buscava as coisas de menino, ele está querendo dizer que aquilo que não tem importância, que um menino, uma criança valoriza, é aquilo que os homens, com a mente ainda não amadurecida, uma mente não evoluída, busca neste mundo. Corre atrás de soluções que, na verdade, não passa de fantasias que o homem está a depositar a sua atenção naquilo, né? Ficções que, na verdade, não são coisas sólidas para a vida eterna. São tudo coisas passageiras. Mas depois Paulo disse, mas quando eu cresci, eu amadureci, eu enxerguei as coisas de forma mais madura, de forma mais adulta. Então, eu deixei de valorizar as coisas de menino. Então, esse é o proceder natural. Deveria ser assim com todos nós, na vida em geral. Ver que esse mundo é banalidade, é vaidade, é passageiro e começar a valorizar as coisas que diz respeito à vida eterna, as coisas reais. João Batista, certa vez, apontou para Jesus e disse para os seus discípulos, ele é do céu e fala das coisas do céu, mas nós somos da terra, falamos das coisas da terra. Ele estava fazendo uma comparação de mentalidade. Os valores, os princípios que Jesus tinha para os homens eram infinitamente acima dos valores, dos princípios que os homens defendem. Então, evidentemente, João Batista queria que os seus discípulos se colocassem submissos às orientações de Cristo Jesus. Queria exceder em múltiplas formas, né? Multiplamente acima daquilo que João Batista, como ser humano, como secular na terra, ensinava. Então, temos a palavra de Deus
E quando nós andamos com Deus, nós conhecemos esses valores. Mas uma pessoa que não anda com Deus, ele não vai entender como uma pessoa que busca Deus entende. Porque ele não perdeu a sua atenção para as coisas terrenas. Ainda as coisas terrenas lhe atraem. Ele está ainda em estado hipnótico por parte de Satanás com respeito às coisas do mundo. Então, uma pessoa ainda no estado como esse é incapaz de entender aqueles que se afastam do mundo e são chamados por Deus e começam a trilhar juntamente com Cristo e amam a Jesus. Então, existe essa separação porque os propósitos se alteram, os gostos, os valores se modificam. Então, é por isso que uma pessoa, quando larga os amigos do bar, já não está mais bebendo, né? Não está mais virando o copo com eles. Então, eles não entendem esse que largou, porque antes estava sempre com eles bebendo e agora refuta, agora rejeita, agora deixa de andar com eles e agora tem outra turma, um outro grupo que é um grupo cristão. E aí o grupo do bar ali não consegue entender por que houve essa transformação. Eu estou dando exemplo em todos os níveis da sociedade no mundo. Quando o homem começa a se envolver para as coisas de Deus, ele vai se desligando do mundo. E o mundo não consegue entender essa transformação. Vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 2. Veja só o que diz aqui o apóstolo Paulo, no versículo 13 ao 16. Diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora Paulo está explicando que o que ele ensinava não era coisas da terra, que o homem normal não entende, mas é só coisas que a mente espiritual, aquilo que é de Deus, pode entender e faz com que se forme este grupo que fala esta mesma linguagem. Fora desse grupo, esse grupo espiritual, o grupo terreno, o grupo da terra natural, não consegue entender. Veja o versículo 14, ele complementa. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Deixa eu explicar o que ele está dizendo aqui a partir do verso 15. Ele está dizendo que a pessoa espiritual, por ter conhecido valores mais elevados da parte de Deus, valores diretamente do Criador, e nós somos limitados, nós somos a criatura, então, tendo galgado esses degraus a mais do que o comum da terra, ele está em condições de ver mais as coisas erradas e de julgar de acordo com a palavra de Deus. E ele disse aqui no verso 15, vamos ler de novo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, é isso que eu acabei de dizer, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, ele pode, lá num patamar superior, debaixo da orientação de Deus, ver aonde está errado nesse mundo e julgar nesse sentido, com base na palavra de Deus. Mas uma pessoa que tem uma visão humana, que não consegue penetrar nas coisas espirituais, que valoriza as coisas desse mundo, então essa pessoa não está em condições de julgar aquele que está olhando de acordo com a ótica de Deus. O espiritual pode julgar, porque ele julga com base na orientação de Deus. Mas o carnal, com base na ótica humana, querer dizer que o espiritual está errado, então é nesse sentido, né? Não funciona assim. O espiritual pode julgar, mas o carnal não pode julgar. E é por isso que ele encerrou aqui no verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir, quem da terra pode dizer que Deus está errado, se um cristão, na verdade, usa a palavra de Deus para considerar as coisas. Mas ele, sendo cristão, termina aqui. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Paulo, ele está mostrando a diferença que existe entre o espiritual, o que atende à voz de Deus, daquele que não é espiritual. Sempre vai haver cada vez mais
um distanciamento entre um grupo e outro. Aqueles que vão amando a Deus e aqueles que vão se distanciando de Deus. E a propósito, é justamente com base nessa ideia que no próximo encontro nós vamos falar sobre os 144 mil que você encontra descrito ali, lá em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. É um grupo que é, para o tempo do fim, descrito na palavra de Deus, especial. É um grupo que é separado, colocado à parte entre todos os demais povos da terra. Os 144 mil das 12 tribos de Israel. Nós já temos falado aí em encontros anteriores sobre o povo de Israel, então você não pode perder. No próximo encontro, nós vamos explicar sobre esse Israel que já temos falado, mas agora é representado num número de 144 mil. No próximo encontro, nós vamos tratar deste grupo e vamos explicar o porquê que Deus menciona este grupo no livro do Apocalipse. O que tem a ver este grupo com o assunto do conflito cósmico entre o bem e o mal. Então, ali, na verdade, se explica todas as coisas a respeito deste conflito. Então, não perca no próximo encontro. Mas o fato é que o inimigo ele tem feito com que aqueles que são do mundo valorizem as coisas do mundo e eles não podem entender aqueles que valorizam as coisas de Deus. Imaginem vocês, entre tantos exemplos da Bíblia, o caso do apóstolo Paulo. Ele era um homem com uma mente natural. Ele era uma pessoa carnal. E ele tinha os seus propósitos, os seus planos, os seus objetivos seculares, assim como qualquer ser humano. Ele tinha as suas regras sobre o que é certo, sobre o que é errado, e nesse projeto humano, ele era diligente, ele era zeloso, ele era um fariseu zeloso e ele procurava ser uma pessoa de princípios, mas com uma visão humana. No entanto, ele estava totalmente errado naquilo que ele pensava, naquilo que ele defendia, no zelo que ele possuía daquilo que ele via. Até que quando ele estava perseguindo os cristãos a caminho de Damasco, diz a Bíblia, ele teve um encontro com Deus. Jesus se manifestou a ele com um brilho deslumbrante e ele não pôde continuar a sua cavalgada e o cavalo se empinou, ele caiu do cavalo, dando aquele brilho inacessível. E ele, como se estivesse diante de uma estrela, que era a presença de Jesus, naquele momento Jesus teve um diálogo com Paulo. E quando passou aquela visão, ele já não era mais aquela pessoa que antes defendia os seus valores, os seus princípios, agora ele estava totalmente mudado. Nessa situação, nessa primeira situação, era Saulo, o perseguidor. Agora se tornou Paulo, se tornou o apóstolo dos gentios, o servo de Deus. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele tinha um grupo que andava com ele, que condizia com seus planos, com seus ideais, reconhecia, aplaudia, reverenciava tudo aquilo que ele falava e o seguia. Mas agora esse mesmo grupo passou a perseguir a ele. Por quê? Porque eles não viram o que Paulo viu. Eles não entendiam aquilo que Paulo queria passar para eles. Porque eles não tiveram a mesma experiência de Paulo. Então, o que eu estou falando aqui, para os cristãos em geral, trata-se de uma questão de experiência com Deus. É por isso que aquelas pessoas que não têm essa experiência, como Paulo teve, e todos os demais cristãos, de uma forma ou de outra, estão tendo com Cristo, ouvindo o seu chamado, sentindo a sua presença, tendo experiências, cada um tendo experiências a contar de como Cristo se revelou na sua vida. Então, as pessoas que não estão vendo Deus como essas outras, elas não podem compactuar com a mente desses que são transformados por Deus. Porque eles não entendem, não subiu à sua mente essa transformação, eles não têm essa mesma experiência. Então, dessa forma, é até justificável. Mas Deus procura fazer com que todos abram os olhos, que a escama dos olhos de todos eles caiam por terra, a fim de que veja que este mundo está fadado a naufragar e que só em Cristo há a vida e a vida em abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em outra ocasião ele falou, eu não vim, eu não dou a paz como o mundo a dá. A minha paz vos dou, não dou a minha paz como o mundo a dá. Então a paz de Cristo é uma paz sólida, é uma paz verdadeira, mas é uma paz diferente daquela que o mundo oferece. O mundo oferece paz com base em dádivas.
na mentira, né? Na ilusão. Então, essa fantasia de que se você ter, você se realiza. Mas aqueles que alcançaram, conforme eu disse, aqueles que conquistaram aquilo que o mundo oferece, eles mesmos, de uma forma ou de outra, estão a dizer para todos: na verdade, não existe paz. O mundo não pode oferecer paz para ninguém. Somente Cristo Jesus. Enfim, nós temos aqui esta realidade e nós temos que entender que as pessoas, elas são, elas são diferentes, né, nesse sentido. Alguns têm o coração voltado para as coisas do mundo e não ouvem as coisas de Deus. E os outros que ouvem, elas vão se distanciando do mundo e vão dando mais valores às coisas de Deus, e assim, entre esses dois grupos, vai havendo um distanciamento. Eu convido você agora para que abra lá em Lucas capítulo 22, verso 62. Aqui diz o seguinte: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que isso significa? Significa que quando nós vamos nos distanciando do mundo, porque agora queremos estar com Cristo, e estamos numa posição de amor, de um amor puro, de um amor verdadeiro, de relação entre criatura e criador, entre filho e pai. Então, quando estamos nesse estágio, na convivência com Cristo, nós, na verdade, sentimos muito quando nós magoamos o nosso Senhor. E neste conflito entre o bem e o mal, esse conflito cósmico que está acontecendo nesse mundo, Satanás, ele sabe que os que amam a Jesus, os que amam a Deus, valorizam apenas aquilo que o Senhor diz, o que está na sua palavra. Então, por exemplo, Satanás sempre atacou Jesus com base no que está escrito. Um exemplo disso você vê lá em São Mateus capítulo 4. Lá no Vale da Judéia, Satanás tentou Jesus 3 vezes e ele tentou levar Jesus à queda espiritual, porque Jesus valorizava as coisas espirituais. E as escrituras era aquilo que Satanás se valeu para fazer com que Jesus caísse em pecado. Por incrível que pareça, quando a pessoa valoriza a palavra de Deus, porque ama mais a Deus do que todas as demais coisas, então Satanás se vale da própria palavra de Deus para fazer um crente verdadeiro, a se afastar do seu Senhor, a desistir do seu caminho ao lado do seu Senhor. E entre tantos textos que nós encontramos, temos esse caso de Pedro, que quando ele negou a Cristo, ele chorou amargamente. E por que ele chorou amargamente? São Lucas 22, 62. Porque ele não queria ter traído o seu Senhor. Ele chorou amargamente porque aquilo foi como se fosse uma punhalada no seu próprio coração. E Pedro, nesse caso, representa todos os cristãos que querem ser fiéis ao seu Senhor, que saíram do mundo e encontraram a salvação em Cristo e não aceita, diante de um fato como esse, não aceita magoar o seu Salvador. E assim é o caso de Pedro. Ele largou tudo, largou as redes, largou a vida que levava, assim como os demais discípulos, porque ele queria andar sempre ao lado de Cristo. E quando o negou, quando o traiu, ele não suportou esse feito e ele chorou amargamente. Satanás, então, ele se vale da palavra de Deus, se vale daquilo que tem relação entre nós e o nosso Criador, que é as Escrituras Sagradas, e ele usa muitos textos. Eu convido agora você para que abra lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, nós lemos assim: Satanás, entre tantos textos da Bíblia, na hora que caímos, ele joga na nossa cara, bem na hora que estamos fragilizados, que estamos se sentindo fracassados, desanimados, ele vem com argumentos como esse para nos derrubar de vez. Então aqui é um texto exemplo do que você encontra na Bíblia. Isaías 59, 1 e 2. Nós lemos: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então você há de convir comigo que, assim como esse texto, existem tantos outros textos, mas são textos pesados. Deus não está surdo para que não possa ouvir, diz esse texto, e nem sua mão encolhida para que não possa salvar. Mas
os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, diz o Senhor, para que eu não vos ouça e não vos ajude. Então é um texto pesado. E a partir do momento que nós pecamos, nós caímos em pecado, Satanás se aproxima de fúria diante de nós e com textos da Bíblia lança em nosso rosto palavras como essa, dizendo, olha, Deus jamais vai te ouvir, porque você é indigno, porque você é um traidor, você não merece, você é uma pessoa que não é digna de se dizer como cristão. Olha que vergonha que você é. E assim ele vai, com base na Bíblia, tentando te desanimar. Mas, na verdade, textos como este, Deus deixou justamente para nos salvar. Porque diz a Bíblia que Deus, embora ele ame o pecador, porém ele odeia o pecado. Porque é o pecado que leva a pessoa à perdição. É o pecado que leva a pessoa à ruína. Quando Jesus voltar, ele voltará para destruir o pecado. Mas se a pessoa estiver abraçada com o pecado, então a pessoa terá que ser destruída juntamente com o pecado. O alvo de Deus não é o pecador, mas é o pecado. E quando Deus fala coisas assim na Bíblia, é para abrir os olhos de cada um de nós para que nos afastemos o máximo possível do pecado. Ele cria situações para que possamos entender esta verdade. Mas sempre a mensagem de amor de Deus está para superar o assunto da condenação. A lei de Deus, a justiça de Deus, na verdade, os ensinos, as doutrinas que você encontra na Bíblia, toda a vontade de Deus, se você analisar aquilo que Ele espera que nós façamos, os trilhos que Ele espera que caminhemos, isso, na verdade, condena a cada um de nós. Porque nós não temos uma natureza para viver à altura das exigências de Deus. Porque as exigências de Deus estão totalmente acima da nossa capacidade. Nós somos corruptos, herdamos isso do primeiro casal. Então, a nossa capacidade por nós mesmos, é impossível de galgarmos a altura da vontade de Deus. Embora tenha dito aqui, Filipenses, Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo tudo é possível. E Deus está aí para nos ajudar. Mas Deus está querendo nos dar uma mensagem especial hoje. Como eu disse, o assunto é sobre a graça. E eu gostaria que você entendesse o seguinte a respeito da sua situação de pecado. Da próxima vez que você cair e sentir que Satanás se aproximou, mesmo com palavras da Bíblia, para fazer você desanimar de vez, porque você vai perceber que é Satanás, embora sendo textos da Bíblia que lhe vem à mente, você vai perceber que é Satanás que se aproxima, porque Satanás ele vem com o intuito, apresentando textos bíblicos, o intuito é te derrubar de vez, é te desanimar por completo, é para fazer você desistir totalmente, assim como ele conseguiu convencer Judas, a ponto de levar Judas ao suicídio, e conseguiu fazer Pedro a querer abandonar o apostolado, assim ele quer fazer desistirmos, ele tenta com palavras de Deus, usar textos fora do contexto, levar-nos a abandonarmos a nossa vida, ou pelo menos a carreira, a profissão de fé que um dia nós professamos. Mas veja o que Deus diz para nós. Vamos considerar o assunto da graça, lendo lá em Lucas capítulo 10. O assunto da graça se explica através da parábola do bom samaritano, por incrível que pareça. Eu vou dar um outro sentido na parábola. A parábola tem uma aplicação, mas eu vou usar essa parábola, tomar emprestado o assunto aqui, para explicar o assunto da graça de Deus sobre nós pecadores. Quando nós caímos em pecado, então Deus tem uma providência de graça sobre essa situação. Vamos ler para entender então. São Lucas capítulo 10, 29 ao 35. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano também que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pesou-lhe os ferimentos,
aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O que é esta parábola, que você sabe o seu sentido, né? Do conflito que havia entre samaritanos e judeus, os sacerdotes, apesar da sua aparência de piedade, os levitas também, eles não cumpriram o seu papel de sacerdotes, de representantes de Deus na terra, eles foram omissos. Então Jesus contou essa parábola ali, dizendo respeito àquela realidade e traz também para a nossa realidade, e tem uma aplicação que você já conhece. Mas eu gostaria de mostrar a graça de Deus, trazendo uma outra aplicação que talvez você nunca pensou. O caso aqui do samaritano, que era rejeitado ali pela maioria, por esse povo que Jesus mencionou aqui, os sacerdotes, os levitas, que era lá do povo de Israel, na verdade, é para dizer que o samaritano é como se fosse o Cristo, que é rejeitado neste mundo. Nem líderes religiosos, nem pessoa alguma pode fazer algo por nós. Quando nós somos feridos, quando nós somos atacados por Satanás, quando ele nos assalta, quando ele nos maltrata, quando nos deixa derrubado, ferido no chão. Então, as pessoas não têm condições e nem, na verdade, têm um coração à altura para nos salvar, para nos ajudar. É certo que tem pessoas amorosas que fazem de tudo, mas tomando uma aplicação para a nossa vida real, espiritualmente falando, ninguém pode resolver o nosso problema. Mas o samaritano aqui, tomando como se fosse o Cristo, é aquele que realmente se aproximou. É aquele que realmente se identificou com o moribundo. Ou seja, é como se fosse Cristo se aproximando de nós e se identificando com a nossa miséria. E ele então, o samaritano, tratou daquele homem, curou as suas feridas, colocou no seu próprio animal e levou até uma hospedaria. E ali cuidou daquele homem naquela hospedaria e antes de sair, deixou ele amparado e combinou para o hospedeiro: Olha, eu te dou 2 denários agora e quando eu voltar, caso ele precisar de mais, tiver mais gastos, tiver mais despesas, eu vou restituir tudo quando eu voltar. Então cuida dele até que ele saia. Cuide dele até o fim. Em outras palavras, tomando emprestado a ideia de que o samaritano aqui representa Jesus, é como se Jesus, ao ter vindo neste mundo, ele curou as nossas enfermidades. Ele viu nosso estado de miséria, que fomos destruídos por Satanás. Então, nós, quando digo, se reporta não somente aos tempos de Cristo, mas todos os homens, todos nós, ao ter vindo Jesus, ele curou as nossas feridas. Você encontra isso até lá em Isaías 53, verso 4. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E assim como o homem samaritano, bom samaritano, ele curou as nossas feridas. E ele foi embora, foi para um outro lugar. Assim foi Cristo Jesus para o céu. E do jeito que aquele samaritano, ele tomou providências para que, caso viesse haver mais enfermidades, haver mais recaídas e haver mais necessidade de cura ali na frente, que todas as demais necessidades fossem supridas. O bom samaritano tomou providências para que tudo fosse tratado conforme houvesse a necessidade. Então eu tomo emprestado aqui para ilustrar que a providência da graça de Deus sobre nós em Cristo Jesus é que ele não só perdoou os pecados que já fizemos no passado, mas os pecados futuros. Os pecados que eu cometi em toda a minha vida e você, os seus pecados que você cometeu em toda a tua vida, a graça de Cristo cobre todos eles, esses pecados passados. Mas você é uma pessoa fiel e não deseja mais pecar contra Deus. Nunca desejou. E todas as quedas que você teve, sabendo que estava errado, depois que conheceu Jesus, foi quedas que, na verdade, você não queria, não foi prazeroso para você. Foi quedas dadas à tua fraqueza, às tuas inclinações pecaminosas. Assim acontece comigo. Mas acontece que a Bíblia está dizendo que Jesus tomou providência, o seu ato de morrer por nós, o seu perdão lá na cruz para todos nós, é uma providência de cura dos nossos pecados.
por tudo que nós já cometemos e também ao nosso futuro. Nós, por mais que venhamos a cair lá na frente, nessa situação de não querer pecar, porque o cristão verdadeiro, ele não quer pecar. Ele cai porque é fraco, mas não é do seu prazer como o era antes de ser cristão. Antes de ser cristão, a pessoa comete pecado dando risada, até se vangloria para as outras pessoas sobre o pecado cometido. Mas depois de ser cristão, não é assim. A visão é toda outra. Ele não quer mais magoar o seu Senhor. Então, assim como Pedro foi, depois de ter traído, ele chorou amargamente, assim somos todos nós. Nós caímos e nós não desejamos estar numa situação como essa, em estado de traição ao nosso Senhor. Mas o que acontece da palavra de Deus? Ele já sabe de todos os nossos pecados futuros. É por isso que o samaritano ali, o bom samaritano, sabendo que poderia haver recaídas, ele tomou providências para que aquelas também fossem curadas, fossem saradas. Assim, Jesus, a providência dele para nós, a graça de Deus para nós, diz respeito ao nosso futuro, aos pecados ainda que havemos de cometer. Para entender melhor isso, abra lá em Salmos capítulo 119, Salmos 119 não, abra lá em Salmos 139. Salmos 139, o verso 16 diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, o que está dizendo aqui o salmista? Inspirado por Deus, ele está dizendo, olha, Deus, ele já sabia da minha vida, o salmista está dizendo, mesmo antes de ouvir a existência. Então, conforme eu disse aqui, o salmista havia dito lá em Salmo 51, verso 5, em pecado me concebeu minha mãe. Então, voltando a essa realidade, conforme aqui está defendendo, os meus ossos foram vistos, todo o meu corpo foi visto ainda informe no ventre da minha mãe. Então significa que após o óvulo ter sido fecundado ali no ventre de nossas mães, Deus já começou a escrever a nossa vida. Então tudo já estava preparado por Deus, cada um dos nossos dias, em toda a nossa trajetória neste mundo, estão registrados por Deus desde o princípio. É isso que nós lemos aqui em Salmo 139, verso 16. Cada um dos nossos dias. Então significa que desde o primeiro pecado até o último pecado de nossas vidas, sejam eles quais forem, Deus já sabia de todos eles. Então, o que isso diz para nós? Conforme lá na história do samaritano, Deus, quando ele nos perdoa, é com base nessa visão ampla sobre toda a nossa vida. Ele cobre toda a nossa vida e a sua graça e o seu perdão está ali embutido todo o nosso viver. É por isso que ele disse, não desanime, aquele que persevera até o fim será salvo. Perseverar no quê? Perseverar na crença de que ele já tem o perdão antecipado. Por que nós choramos amargamente e alguns chegam a tirar a vida, como Judas tirou? Ele ficou tão triste por ter traído Jesus que ele achou que aquilo magoou o coração de Deus de forma a não voltar atrás. Mas Deus já sabia, o próprio Jesus já sabia que que Judas iria traí-lo. Tanto é que ao lavar os pés de Judas, Jesus apertou com mais amor os pés de Judas. O apelo de Jesus para Judas foi um apelo amoroso, querendo dizer, olha, mesmo sabendo que você há de me trair, eu te amo, Judas. Então o perdão de Jesus já estava superando aquilo que ele haveria de fazer. Já estava por cima. É a graça de Deus que supera os nossos pecados. Então, Deus, quando ele oferece o seu perdão, é com base na sua visão onisciente. Já está pago aquele pecado que eu cometi no passado e o perdão, a graça de Deus, abrange os pecados futuros, os pecados de toda a minha vida. E é eu em perseverar, em crer que Deus perdoa todos os meus pecados, é que eu sou vitorioso. É como diz lá, se eu não me engano, Isaías capítulo 40, que o justo, ele sobe, ele galga as alturas como a águia. Então ele não se deixa desanimar, ele não se esmorece, porque Deus consegue erguer ele, porque a fé faz com que ele se erga. A fé na graça,
a fé na aceitação de Deus, né, de que Deus o aceitou. Então, isso provoca ânimo e a pessoa consegue levantar e consegue reagir e consegue vencer. Então, voltando ali sobre o assunto da Santa Ceia. Jesus ali, ele discriminou os fatos futuros. Ele se reuniu com os discípulos, falou dos romanos, dos pagãos romanos, que iriam crucificá-lo. Falou dos sacerdotes, dos líderes de Israel, que iriam entregar Jesus para que ele fosse crucificado. Falou de Pedro, que ele iria negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Falou dos discípulos, que eles iriam se escandalizar, iriam fugir amedrontados. Então, contou todos esses pecados de antemão, antes que eles fossem cometidos. Então, lá na cruz, Jesus, ele bradou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então ali, ele acobertou, ele passou a graça dele diante dos pecados, veio do passado e passou para a frente e cobriu todos os homens com a sua graça, né? Então, a graça de Deus, o perdão de Deus, tem esse alcance global em nossas vidas. É por isso que fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, diz lá São João 3,16, mas tenha a vida eterna. Crer em quê? Na graça de Deus. Vamos ver lá em Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos 5, verso 20, nós lemos assim. E o verso 21 também. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja, aonde abundou o pecado, onde havia muito pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça de Deus cobre todos os nossos pecados, quer passados, quer futuros. O problema é que nós enxergamos só a nossa realidade e nós nos chocamos. Nós deixamos de ver com os olhos de Deus e olhamos a nossa situação com os nossos próprios olhos. E nós, então, ficamos chocados quando magoamos a Deus. Se nós somos um discípulo de Cristo, isso nós não queremos fazer. Satanás, então, se aproveita para lançar em nossos rostos a nossa culpa, a nossa traição, a nossa falha. E isso nos atormenta. E a reação de muitos é como a de Judas, conforme eu falei, chegam a tirar a própria vida, ou a reação de outros é como a de Pedro. Pedro, vamos ver lá em São João, capítulo... Veja só a situação de Pedro. Capítulo 21, o verso 15 ao 17, nós lemos assim. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Enfim, qual era o problema de Pedro aqui? Pedro, ele estava numa situação de total desânimo. Ele estava na beira, lá no mar, pescando com os discípulos, depois da morte de Cristo, depois da ressurreição de Cristo. Mas por que ele estava ali triste naquela ocasião? Embora soubesse que Cristo havia ressuscitado. Porque Satanás conseguiu incutir na mente de Pedro que ele era um perdido, que ele era indigno, que ele era traidor. Tão perdido, tão traidor quanto Judas, porque ele negou Jesus 3 vezes. Então Pedro agora havia comprado a ideia de Satanás, estava ali se sentindo indignado. Não era mais digno de ser um apostolado, de ser um apóstolo, um discípulo de Jesus. Então, nessa ocasião, Jesus perguntou 3 vezes. O número de vezes que Pedro traiu a Jesus, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque a primeira lição dessa experiência. Jesus espera que nós venhamos a reconhecer, de fato, todos os nossos pecados.
cada um deles, ele espera que nós tomemos conhecimento. Ele espera que saibamos aonde erramos. Então, sem justificativa, nós temos que reconhecer e colocar diante do altar, confessar a ele o nosso erro, o nosso pecado. Então, se nós erramos 10 vezes, temos que reconhecer as 10 vezes. Se erramos 1000 vezes, temos que reconhecer as 1000 vezes. O importante é reconhecermos todos os nossos pecados ao nosso Senhor. Ele cobrou isso de Pedro. E a segunda coisa que Jesus coloca aqui é que, embora nós venhamos a reconhecer que falhamos, ele não vai nos dispensar, ele não vai nos afastar dos seus caminhos, ele ainda conta conosco. Ele espera que nós contemos ao mundo o quanto ele nos ama, o quanto ele é capaz de nos perdoar e de nos aceitar. E Pedro era a figura certa. Depois que ele se sentisse perdoado, ele iria levar essa mensagem para todas as pessoas. Uma pessoa indigna, uma pessoa que não merece, sendo comissionada pelo próprio Cristo dessa maneira, significa que Deus, de fato, aceita o pior dos pecadores. Então aqui nós temos essa ideia. Vamos abrir lá em 1 João, capítulo 2, você conhece? 1 João, capítulo 2, verso 1, nós lemos assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, veja, nós não devemos planejar pecado, mas caso acontecer, nós sabemos que Deus está ali para nos perdoar. Ele já sabia que nós iríamos cair naquele dia, já sabia como nós iríamos cair, mas para Deus, na sua ciência, ele já antecipadamente, através de Cristo, já nos proveu o perdão. Antes que viéssemos a pecar, quando nós imediatamente pecarmos, se ainda estamos respirando, significa que Deus está dizendo: se eu estou te deixando vivo, é porque ainda eu quero que você viva para mim. Cada dia que nós recebemos de Deus, cada novo dia, é uma página em branco que Deus nos oferece para o seu perdão, para que nós possamos nos sentir aceitos. Nós vamos ler agora, para terminar, Isaías capítulo 1. E no próximo encontro nós vamos adentrar nesses assuntos e falar dos 144 mil e explicar por que é um povo seleto de Deus no tempo do fim. Mas é com base nessa mensagem que eu estou trazendo agora. Então aqui em Isaías 1 está um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. O verso 18 ao 20 está escrito: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Em outras palavras, Deus está fazendo um convite. Do jeito que ele morreu de braços abertos, convidando todos os homens a irem aos seus braços, serem abraçados pelo seu amor, ele está dizendo: vinde e arrazoemos. Ou seja, se aproxime de Deus, se aproxime dele e discuta com ele, abra o coração a ele. E ele está dizendo: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata se tornarão brancos como a neve. Ou seja, ainda que seja o pior dos pecados, eu estou disposto a te purificar, estou disposto a te perdoar. Então, você vai viver, você vai caminhar, você vai se restaurar e vai vencer se você crer na minha graça. Estou disposto a cobrir qualquer pecado. Por outro lado, se a pessoa não crê na graça de Deus, vai cometer o mesmo erro de Judas, ou vai deixar de seguir os passos de Deus, se afastar dos caminhos de Deus, como Pedro queria, sem entender a graça de Deus. Ainda bem que Jesus colocou Pedro nos trilhos certos, abriu os olhos de Pedro com respeito ao seu amor, o seu amor incondicional, e Pedro se tornou um grande apóstolo do Senhor. Mas Deus está dizendo para nós hoje: se você se entregar a Ele, se eu me entregar a Ele, então nós seremos de fato felizes. Aqui ele disse no verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E o verso 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, não é Ele que vai nos matar, vai nos devorar, vai acabar com a nossa vida. Nós mesmos
vamos nos aniquilar. Nós mesmos seremos destruídos pela nossa própria escolha. Vamos nos afastar da graça, da proteção de Deus, e as consequências trágicas irão tomar conta de nossa vida. Enfim, o nosso tempo se esgotou. No próximo encontro, vamos dar um reforço sobre isso, explicando sobre os 144 mil. Não perca! Eu agradeço a tua presença, peço que você pense nisso, que você fique com Deus e até o próximo encontro.